Salve, salve, ladies and gentlemen! Boa tarde, boa tarde, boa tarde. De volta aos estúdios de Porto Alegre, este Porto muito alegre. Bora fazer aqui nossa leiturinha do dia. Hoje vamos falar sobre felicidade. Eu quero começar, a primeira parte tem um conto. Não é um conto, mas é uma historinha muito bacana, muito interessante. Eu acho que vale muito a pena a gente ler. Eu vou ler, então, por um bom tempo e depois a gente vai conversar um pouquinho mais, porque essa primeira parte, ela realmente traz uma questão que é uma parte que tem que ser lida mesmo. Não tem como. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, a felicidade é um problema. Bora lá? Sutil arte de ligar o F. Há 2.500 anos, num palácio localizado no sopé do Himalaia, do atual Nepal, vivia um rei que seria pai. O rei tinha um objetivo bastante grandioso para o filho: tornar a vida da criança perfeita. O menino não passaria por um único momento de dor. Todas as suas necessidades e todos os seus desejos seriam atendidos prontamente. O rei mandou que construíssem muros altos ao redor do palácio, para que o príncipe jamais conhecesse o mundo lá fora. Ele mimava o menino, cobrindo-o de comida, presentes, cercando-o de servos que atendiam a todos os seus caprichos. Como planejado, a criança cresceu alheia à crueldade habitual da existência humana. Toda a infância do menino foi assim. Mas, apesar do luxo e opulência infinitos, o príncipe se tornou um jovem meio estressado. Em pouco tempo, todas as experiências lhe pareciam vazias e sem valor. Por mais que o pai lhe desse, nada era o suficiente, nunca significavam nada. Vocês conhecem algumas pessoas assim, né? Vocês já devem ter visto na sociedade também, pais que dão de tudo para os filhos, protegem, mimam, enchem de capricho, aquelas crianças são insaciáveis. Até que, certa madrugada, o príncipe saiu do palácio às escondidas para descobrir o que havia além dos muros. Ele ordenou que um criado o conduzisse pelo vilarejo local. E o que viu deixou o rapaz horrorizado. Pela primeira vez na vida, o príncipe conheceu o sofrimento. Viu doentes, velhos, desabrigados, sofredores e até mortes. O príncipe voltou ao palácio e entrou numa espécie de crise existencial. Sem saber como lidar com o que tinha visto, ficou todo emo. Adorei essa parte. Todo emo e reclamou. E como é típico dos jovens, acabou culpando ao pai exatamente por tudo que o rei tentara fazer por ele. Inclusive, na nossa família, com meus filhos, nós temos meme, né? Culpa tua, pai. Culpa tua, pai. Qualquer coisa que não dá certo, pai, a culpa foi tua, culpa tua. As riquezas, concluiu o príncipe, eram o que tinham deixado tão infeliz, impedido de encontrar sentido na vida. Ele decidiu, então, fugir. O príncipe só não contava que fosse tão parecido com o pai. Ele também tinha ideias grandiosas. Assim, decidiu não só fugir, como também abrir mão da sua nobreza, da família e de todas as posses para viver nas ruas, dormindo na imundície como um animal. Nas ruas ele passaria fome, sofreria e mendigaria por comida pelo resto da vida. Na noite seguinte, o príncipe saiu escondido de novo, desta vez para nunca mais voltar. Durante anos, ele viveu como um mendigo, realmente, um refúgio, descartado e esquecido da sociedade. O cocô do cachorro grudado no sapato da hierarquia social. E como planejado, o príncipe sofreu muito. Elementar, meu caro Watson. Enfrentou doenças, fome, dor, solidão e fraqueza. Ficou à beira da morte muitas vezes, sobrevivendo o dia inteiro com uma única noz. Alguns anos se passaram e mais outros até que nada aconteceu. O príncipe percebeu que aquela vida de provações não era aquilo tudo que prometia. Não levava a sua desejada iluminação. Não revelava nenhum mistério mais profundo a respeito do mundo ou do propósito da vida. Em outras palavras, o príncipe percebeu que todo mundo meio que já sabia. Sofrer é uma merda. E não necessariamente se traduz em algo significativo. Já a riqueza ou na pobreza não existem valor. Seja na riqueza ou na pobreza, não existe valor no sofrimento quando não há um propósito. Verdade? Seja na riqueza, seja na pobreza. Não existe um valor para o sofrimento se não existe um propósito. Até os jejuns, quando são realizados em muitas linhas, a linha dessa indiana, por exemplo, que trabalha com jejum, eles fazem jejum, eles têm que colocar um propósito para aquele jejum. Colocar uma intenção. Se tu não tem uma intenção para a atuação, de nada vale, porque tu não aprendeu, tu simplesmente está fazendo aquilo por fazer.
E tu não sabe de onde tu veio nem onde tu quer chegar. Então tu não tem um parâmetro, um propósito para aquilo. É inerte. Agora, quando tu sabe o que tu quer e por que tu está fazendo aquilo, tu vai fazendo os ajustes. Daí foi um pulo para o príncipe chegar à conclusão de que sua ideia, tão grandiosa assim como a do pai, era uma bela bosta e que ele deveria fazer uma outra coisa. E aqui percebe como ele reforça duas vezes aqui falar. Ele tinha as mesmas visões como o pai, suas posturas, suas ações como o pai, ou seja, a gente vem de um sistema familiar, a gente busca repetir, mesmo que eu vá para o outro extremo, querendo provar que eu não quero aquilo, eu estou causando a mesma dor. Eu estou chegando ao mesmo resultado. Mas eu vou falar mais adiante um outro comentário sobre isso daqui. Só um pouquinho que surgiram alguns comentários aqui. Boa tarde, Regina. Salve, Marcos. Olá, Nova Consciência. Sofrer é uma merda. Sofrer por nada não dá, exatamente. Sofrer por sofrer não faz sentido. Se é para sofrer, que seja por alguma coisa. Ou por alguém, ou por um propósito. Tu vai chegar e vai dizer, valeu a pena. Agora, se tu não tem propósito nenhum, tu vai chegar e dizer, mas por que eu fiquei fazendo tudo isso todo esse tempo? Como ele estava dizendo, para que eu fiquei mendigando todo esse tempo? Porque ele não estava encontrando um sentido naquilo ali. Ele queria encontrar uma iluminação. Achava que apenas abrindo mão das posses ele ia alcançar a iluminação. E viu que não. Mais um pouquinho. Muito confuso, o príncipe se limpou e, encontrando uma grande árvore perto do rio, decidiu sentar-se à sombra. Só se levantar quando tivesse uma outra grande ideia. Reza a lenda que o príncipe, confuso, ficou debaixo daquela árvore por cerca de 49 dias. Não vamos entrar na questão da viabilidade biológica de ficar sentado no mesmo lugar por 49 dias. Digamos que durante esse período o príncipe foi tocado por diversas verdades muito profundas. Uma delas foi a seguinte: a vida em si é uma forma de sofrimento. E aqui depois a gente vai ver a diferença de sofrimento e dor que eu já falei várias vezes, tá? Os ricos sofrem por serem ricos, os pobres sofrem por serem pobres. Pessoas sem família sofrem por não ter família, pessoas com família sofrem por causa da família. Pessoas que buscam prazeres mundanos sofrem por causa dos prazeres mundanos. Pessoas que se abstêm dos prazeres mundanos sofrem por se absterem dos prazeres mundanos. Até aqui tem um aspecto que eu concordo. Por quê? Por que todos eles sofrem? Porque o foco está em ter aquilo. Pessoas que querem ter família, não têm família, elas estão sofrendo por ter a família. Por quê? Porque ela está reclamando da família. Quanto mais ela está olhando que ela tem aquela família, que ela não queria ter a família, mais ela vai ter daquela família. Se reclama por não ter família, mais ela vai sentir a falta de não ter família. Viés cognitivo de confirmação, gente. Básico. Básico. Agora, se teu propósito é ficar no sofrimento daquilo, tu vai ter mais e mais e mais. Se a tua vida tá uma M, como ele diz aqui, uma merda, para de ficar olhando para a merda que ela tá, de ficar cheirando, de ficar tocando, de ficar palpando. Simplesmente para, sente, percebe. Ah, tá horrível. É verdade, isso é uma merda mesmo. O que vão fazer? Vão fazer diferente. Agora, se tu ficar sapateando nela, tu vai ter mais dela, porque tu não encontrou o propósito de descobrir o porquê que ela tá uma M. Se ela tá uma M, acorda, te liga, bico de luz, e vamos mudar outro caminho. Como o slogan da intencionalização, se você quer a mudança, seja a mudança. Viva com intenção, ressignifique a sua ação. Sai de ficar com aquela ação de ficar pegando a bosta, cheirando, pegando a bosta, cheirando. Ah, é bosta mesmo, é bosta mesmo. Nossa, é verdade, é bosta. Daí tu já sabe. Larga e vai fazer alguma outra coisa. Anos depois, o príncipe formularia toda uma nova filosofia de vida e a transmitiria ao mundo, e seria o princípio central. Devemos parar de tentar resistir à dor e à perda, pois são inevitáveis. Bingo. Bingo, cara pálida. Encontrou a lâmpada. É exatamente isso. Resistir à dor é perda de tempo, pois a dor é inevitável. O sofrimento é que é uma escolha. A dor, para tu atravessar aquilo ali, ela é inevitável. A dor do parto é uma dor... Minha avó dizia, nossa, a dor do parto é uma dor sem vergonha. Que tu vai lá, dói, mas dói. Tu acha que nunca mais vai querer ter outro filho. Mas passa um tempinho e tu diz, pois é, mas olha só, essa rica porcaria aqui na minha volta. Essa rica criança infernizando, sorrindo, alegre aqui na minha volta. É óbvio que eu vou querer ter outra criatura dessa. E aí vai lá, engravida de novo. O príncipe se tornaria conhecido como? Quem sabe quem é a história dessa aqui? Quem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Galtão, Buda, Baril, Buda.
E se você nunca ouviu falar dele, saiba que Buda não foi pouca coisa, sem sombra de dúvida. Então, existe uma premissa básica em muitas de nossas conjecturas e crenças. Ela postula que felicidade é algorítmica, que pode ser buscada, merecida e alcançada, como se estivéssemos entrando numa faculdade de direito ou montando um complicado conjunto de Lego. Se eu conseguir X, serei feliz. Se eu tiver paciência Y, serei feliz. Se eu conquistar a pessoa Z, serei feliz. Existe um ponto nisso daqui que é verdade, que a nossa felicidade é algoritmo e é conquistada, sim, porque tudo é frequência, vibração. Se todo o externo é reflexo do interno, significa de que quanto mais eu conseguir cativar aquela energia, aquela frequência, aquela vibração, me mantendo em um patamar mais elevado de felicidade, é óbvio que eu vou sentir felicidade até ir no banheiro fazer o número 2. Porque eu estou feliz ali, nossa, tá saindo, ai, que bom, que maravilha, meu intestino está funcionando, minha bexiga também está funcionando, tá tudo indo privado abaixo, tá tudo bem. E vamos lá, segue em frente. E qual é o próximo passo? E qual é a próxima atividade? Como eu posso me tornar melhor, me aperfeiçoar, me evoluir? Mais e mais. Esse é o caminho. Essa premissa é o problema. Não. Problema não, é a tarefa. A questão é do ego imaturo. Demente que engana a gente. Nosso ego imaturo é que é o problema. A felicidade não é uma equação que possa ser solucionada. Mentira, é sim. A insatisfação e a inquietude são inerentes à natureza humana. E como veremos, componentes necessários para criar uma felicidade consistente são inerentes do ego imaturo. A mente demente que engana a gente, ela quer prazer imediato, ela quer satisfação, ela não quer pagar o preço de nada e quer ser o centro do mundo das atenções. Quando é levantada para cima, né? Quando está sendo pejorada, quando está sendo bulinada e tudo mais, não quer que ninguém veja ela. Então, o problema não é da mente humana, o problema é o nosso ego imaturo, gente. Nós só temos 5% de consciência. 95% é inconsciente. Com base no quê? Nas nossas percepções do 0 aos 7 anos de idade. Tu acha que tu tinha condições até 7 anos de idade de compreender alguma coisa? Às vezes nem que a tua bunda estava suja, tu compreendia. Tinha que ir alguém lá para te limpar. Então, é isso que a gente precisa perceber. Opa! Eu tenho que fazer diferente. Tem gente que até hoje não sabe se limpar. Faz as suas M's lá e, pois é, e agora, o que eu faço? Não. Se tu fez, causa e efeito. Tem as consequências disso daí. Acham que simplesmente, nossa, eu posso chegar e posso sair dizendo coisas para Deus e todo mundo? Posso sair fazendo coisas para Deus e todo mundo? Não, tudo tem causa e efeito, criatura. Não é só porque lá teus pais, e aqui eu tive uma cliente uma vez assim, ela até os 18 anos, ela foi criada dentro da bolha. Tudo ela tinha ali, do bom e do melhor, só que com 18 anos de idade os pais dela morreram. E ela se deparou com o mundo e disse, nossa, esse mundo cruel, e agora o que eu faço? Meus pais não me prepararam para esse mundo cruel. Pois é isso que eu canso de dizer, gente. Toda vez que tu vai ajudar alguém, que tu vai querer realizar alguma atividade, verifica com quem vai ficar o poder. Senão tu tá só dando peixe. Quem dá o peixe torna aquela pessoa dependente. Ela se torna dependente, ela se torna escrava, ela se torna refém. Se tu quiser isso, se tu achar que tu vai viver pela vida eterna, ok. Agora, se tu quer que aquela pessoa cresça, porque tu sabe da tua finitude, que qualquer dia tu pode simplesmente não amanhecer, não anoitecer, e tu quer que aquela pessoa tenha capacidade de ser melhor do que ti, igual ou melhor do que tu, então tem que ensinar, não ficar dando peixe. A insatisfação e a inquietude são... Aqui já foi. Buda sustentou isso a partir de uma perspectiva teológica e filosófica. Vou defender o mesmo argumento nesse capítulo, mas de uma perspectiva biológica com pandas. Então, vamos para o próximo tópico aqui, onde ele traz sobre pandas. As desventuras do panda da desilusão. Se eu pudesse inventar um super-herói, seria o panda da desilusão. Com uma máscara cafona nos olhos e uma camiseta que não cobriria sua enorme barriga de panda, ele teria o superpoder de dizer às pessoas duras verdades sobre si mesmas. Verdades que elas precisam ouvir, mas não querem aceitar. Quem é tu, cara pálida, para ficar dizendo verdades para os outros? Lembra? Na intencionalização a gente diz, lei do espelho, aquilo que tu olha e admira no outro, tu tem em ti. Aquilo que tu olha e tu odeia no outro, também tem em ti. Aquilo que o outro te julga, critica, desqualifica, se doeu, pega que é teu, se não doeu, é o espelho que o outro está vendo através de ti. Ninguém veio aqui para mudar o outro. Tu não tem que dizer verdade nenhuma para ninguém. Tu tem que simplesmente parar e prestar atenção, porque o outro é um espelho de ti, o outro é o teu mestre. Se existe alguma coisa que tu tem que dizer para aquela outra pessoa, primeiro tem que dizer para ti. E refletir sobre isso, porque em ti tu tens a capacidade de mudança.
Agora, enquanto tu quer ser o rei da verdade, o profeta para dizer tudo para Deus e todo mundo, tu simplesmente está perdendo uma grande oportunidade. Tu está te tornando bobo da corte, adora alegrar a todo mundo, mas vive numa enorme tristeza. Tu adora dizer a verdade para todo mundo, mas não é capaz de mudar um prego, uma vírgula da tua vida. E vive numa insatisfação. Então, antes de tu querer achar que tu é o panda da desilusão, para de querer ser o panda e começa a te transformar. Como o Ikelak Hulen, começa a trabalhar algo tipo o Ho Oponopono em ti, ou trabalha as ferramentas da intencionalização, RME e AMO, para que tu possa ser um elemento de transformação, e em ser o elemento de transformação, te tornar a pessoa que tu quer ver o mundo, tu poder servir de exemplo para os outros, para eles crescerem. Então, para de querer mudar o mundo. Ninguém veio aqui para ser salvador. Se a tua ideia é ser salvador, saiba que tu é um mala sem alça. Se a tua ideia é ficar julgando, dizendo as verdades para todo mundo, tu também é um mala sem alça. A gente está aqui exatamente para fazer a diferença na nossa vida, não na dos outros. Na dos outros como exemplo. A partir do momento que eu estou me transformando, eu posso me tornar um exemplo para outras pessoas. Olá, Franklin. Boa tarde. Marcos aqui também. Vamos lá. O panda da desilusão iria de porta em porta como um vendedor de bíblias, tocando as campainhas e dizendo coisas como: claro, ganhar muito dinheiro faz você se sentir bem, mas não vai conquistar o amor de seus filhos. Se você precisa pensar antes de responder se confia na sua esposa, é porque não confia. Ou o seu conceito de amizade não passa de constantes tentativas de impressionar os outros. Em seguida, ele desejaria um bom dia a quem atendeu e seguiria muito pimpão para a casa seguinte. Seria incrível e doentio e triste, inspirador e necessário. Afinal de contas, as maiores verdades da vida são as mais desagradáveis de ouvir. Sim, são as mais agradáveis de ouvir pelo aquele princípio que eu acabei de falar da lei do espelho. Aquilo que o outro te diz, se doeu, pega que é teu. Se não doeu, ele está vendo como um espelho. Então, o panda falante, o panda pimpão, esse daqui, panda da desilusão, ele está dizendo coisas que dizem respeito a ele. Esse é o grande barato. A gente precisa parar, pensar e refletir o que eu tenho para aprender disso. Lembra, nosso processo de evolução até aqui era da expiação e provação. Ou eu via as coisas acontecendo com os outros, eu passava por aquilo como uma prova. Vem por aproximações sucessivas. Tu recebe uma ideiazinha, aquilo ali se aparece, num caso de uma pessoa distante, vai vindo mais próximo, vai acontecendo repetidamente, até daqui a pouco, bum, cai no teu colo, na tua vida. Por quê? Porque tu não parou para perceber, nossa, isso aqui estava me incomodando desde antes lá, desde a primeira vez que eu vi. Sim, sim. Viu a necessidade, atenda. Se aparecer uma situação que te chama a atenção, isso é o processo que tu escolheu para a tua transformação. Não para ficar julgando, criticando, recriminando os outros. O panda da desilusão seria um herói que ninguém desejava, mas que muitos precisam. Ele seria a salada verbal no fast food da nossa alimentação mental. Tornaria a nossa vida melhor, apesar de nos deixar deprimidos por um tempo. Ele nos deixaria mais fortes ao nos destroçar. Iluminaria o nosso futuro ao nos mostrar a escuridão. Ouvir o que o panda tem a dizer seria como ver um filme em que o protagonista morre no final. Apesar das lágrimas, você adora, porque é verossímil. Sim, só que esse é o ponto. Eu não preciso que o panda venha me dizer. Claro que algumas pessoas, de repente, aquela situação está passando de novo, e às vezes precisam passar por aquele panda, por aquele bullying. Mas eu não tenho que enxergar isso como sendo o meu propósito de vida, ter que ser o revelador. Eu posso chegar e compartilhar, como a comunicação não violenta fala, tem um livro aqui do Marshall. Eu tenho que ter uma comunicação para outra pessoa dizendo, nossa, eu estou vendo, sei lá, tu está vendo uma situação de traição. Nossa, eu estou vendo essa situação de traição. E eu já percebi o quanto isso daí dói. Eu na minha vida, no meu processo, eu fiz assim, assim, assado. E pronto. E deixa para outra pessoa para ela ver o que ela vai fazer com essa situação. Agora, tu não tem que chegar e tu vai dizer de metido, pois é, não, porque tu foi traído por causa disso, por causa daquilo outro. Eu, se fosse tu, fazia isso. Eu, se fosse tu, vai e faz na tua vida. Não na vida dos outros. Os outros têm o livre-arbítrio, a opinião, a forma deles de tomar as escolhas e realizar as suas decisões. Ele nos deixaria mais fortes ao nos destroçar. Iluminaria o nosso futuro ao nos mostrar a escuridão. Ouvir o panda o que tem a dizer seria como ver um filme do protagonista. Aqui já foi. Então, já que estamos aqui, permita-me colocar a minha máscara de panda da desilusão e jogar mais uma verdade desagradável na sua cara.
Sofremos pelo simples fato de que sofrer é biologicamente útil. Não, sofrer não. A dor é inevitável. O sofrimento é a negação da dor que me torna aquilo uma repetição. Eu viro looping. Aí eu fico atraindo mais do mesmo, entro no ciclo vicioso do prazer negativo, onde eu não saio do lugar porque eu acho que aquilo é karma. Não, karma significa simplesmente parar, não parar para verificar qual é a causa e o efeito daquilo e não mudar. Tu simplesmente sentar na M e ficar lá naquela M achando, pois é, eu mereço M, eu mereço M, eu mereço M. Não! Como tinha aqueles religiosos que ficavam lá se auto-sacrificando, se batendo, se martirizando, tudo mais, não. Se mutilando, não. Eu tenho que me punir. Não, ninguém está aqui para se punir. Eu tenho que simplesmente tomar consciência do que é essa atitude, como ela veio, qual é o resultado e o que eu tenho que fazer diferente. Ponto. Simples. Sofrimento é o agente preferido da natureza, né? Para inspirar mudanças. A evolução nos fez viver constantemente com certo grau de insatisfação e insegurança. Mentira de novo aqui. Porque a criatura levemente satisfeita e insegura que faz o máximo para inovar e sobreviver. Aqui tem um aspecto onde a mente demente que engana a gente. A nossa desconexão de uma consciência maior é que nos faz crer que eu preciso estar insatisfeito e inseguro. Quando eu volto a me observar, quando eu volto a me amar, quando eu trabalho a minha autoidentidade e eu começo a trabalhar a minha autorregulação, eu passo a perceber que sim, eu sou uma consciência vivenciando através de um corpo conectado com uma consciência maior, eu sou onipotente, onipresente, onisciente, e com isso eu não tenho que ficar vivendo na insatisfação, mas eu posso perceber que aquela satisfação significa que é um propósito, é um projeto, é um problema, mas todo problema é uma tarefa para que eu possa ir em frente. É um desafio para eu aprender. Assim como a gente não sabia matemática básica, a gente aprendeu até equações mais avançadas, nós não sabíamos nada de química, de física, a gente aprendeu o mesmo, são a vida, as experiências da vida, as nossas emoções. A gente veio para tomar consciência disso, não para viver, sofrer e ficar sofrendo com isso daqui. Não. A gente veio para tomar consciência, evoluir, sempre. Somos programados pela natureza. Matrix. A Matrix nos faz sofrer por quê? Porque ela se nutre disso. Ela se nutre da tua sensação de segurança, da tua sensação de dependência, da tua debilidade, da tua fraqueza, do teu medo, de tudo aquilo que te coloca para baixo. E isso a Matrix vive. Da tua escassez, da tua insatisfação, do teu automutilamento, autoflagelamento. E isso a Matrix vive. Nós somos seres iluminados. Viemos aqui, escolhemos como seres iluminados, viver como é, a partir do zero, eu me tornar de novo 100%. E a partir disso, eu não me perceber que eu sou aquilo que está limitado, mas que eu estou. Eu sou um ser de luz, que estou passando por desafios para crescer, para evoluir. Percebe? Essa é a grande sacada, a grande diferença. Essa insatisfação permanente faz a nossa espécie seguir lutando e progredindo, construindo e conquistando. Não é permanente, né? Mas a gente pode entender que sim. Tu foi lá, viu a necessidade, atenda. Atendeu aquela necessidade, vai surgir uma outra e uma outra. Porque esse é o nosso papel de altruísta. Aprender, experienciar, ensinar. Viu a necessidade de atender e continuar evoluindo, se aperfeiçoando e servindo ao todo. Então, não. Nossa dor e tristeza não são uma falha da evolução. Pelo contrário. São um recurso essencial dela. A dor, que é inevitável, em todas as suas formas, é o meio mais efetivo de que o nosso corpo dispõe para gerar ação. E não só ação, mas a gente compreender aquele princípio que eu trago na intencionalização de causa e efeito. Causa e efeito. Dá uma faca para uma criança que não tem noção, ela vai se cortar inteira. Mas depois que ela se cortou e sentiu dor, ela vai, opa, agora já sei isso aqui. Ela vai dizer que a faca é do mal. Só o ego imaturo vai chegar e vai dizer que uma faca é do mal. Mas o ego que está buscando aprender, ele vai começar a perceber lei de causa e efeito. Nossa, isso daqui é um fio. Se eu tocar aqui, ele vai cortar. Vai abrir um cortezinho, como eu fiz na ponta do meu dedo. E aí, nesse cortezinho, pronto, vamos lá. E de que outra maneira? O que eu tenho que cuidar mais? Não bota o dedo tão na frente lá quando tu tá passando a faca. É verdade. E assim a gente cresce. Imagine algo simples, como dar uma topada com o dedão do pé. Se você for como eu, uma reação é gritar, tocar tantos palavrões que faria o Papa Francisco chorar. Ou você pode culpar o pobre objeto inanimado pelo sofrimento. Mesa escrota. Ou talvez chegue ao ponto de questionar toda a sua visão sobre design de interiores com base
no dedo latejante. Que tipo de idiota coloca uma mesa aqui? E aqui tem um outro ponto muito bacana que eu gosto de trazer. Chico Xavier, uma vez, ele tropeçou. E aí o Emanuel, que era o mentor dele, o eu superior dele, o mentor espiritual dele, chegou e disse para ele, agradece, Chico. E aí Chico Xavier, como assim? Por que eu vou agradecer? Eu tropecei aquela porcaria daquela pedra, aquele troço que estava lá no meu caminho. Ele disse, agradece, Chico. Mas o Chico agradeceu e ficou encafufado com aquilo lá. No final do dia ele disse, Emanuel, por que tu me disse que eu tinha que agradecer aquela situação? Porque todos nós estamos aqui sempre com padrão, frequência, vibração. Algumas vezes nós passamos por alguns lugares e somos tentados, obsediados por uma frequência mais baixa, que ela está precisando se nutrir de que tu entre naquela baixa vibração, de xingar, de reclamar, de culpar, se vitimizar, seja lá o que for. Quando tu agradece, tu simplesmente tu não dá margem para aquilo. Tu diz, obrigado, significa que tu percebeu que de repente estava distraído, e ao estar distraído, tropicou, vai prestar mais atenção, entendeu o propósito daquilo ali, agradece e mantém a tua vibração elevada. Entende, gente? Então, ele pode chegar, ao chegar aqui e ver, nossa, eu vou rever o interior daquele ambiente. Nossa, olha só, que bacana, né? Eu nunca tinha parado para perceber que essa escrivaninha, no formato que ela está, poderia ser diferente. Eu poderia criar alguma outra coisa assim, assado, nesse formato, que poderia servir mais ergonomicamente, e ninguém, nem eu, mais bateria o pé. E isso poderia servir para outras pessoas. Aí tu encontrou um propósito. Agora, quando tu baixa a tua frequência, fica xingando, fica reclamando aquilo ali, tu simplesmente abriu espaço, abriu margem, criou uma fenda para que tu possa vibrar mais e mais negativo, tu colocou o teu foco para problema, e lamento informar, tu vai ter mais daquilo. Então, se tu começa, uma das coisas que é muito importante, todo santo dia, para te começar, cria uma intenção positiva. Verifica como eu posso servir melhor hoje, como eu posso entregar mais o meu projeto, como eu posso trazer mais conhecimento para mais pessoas, como eu posso evoluir mais em algum aspecto, mas encontra um propósito para que tu possa trazer algo de melhor para a tua vida, para a tua experiência, para a tua família e para o mundo. Não, cada vez que vem alguma situação que te baixou a frequência, obrigado. Como eu já trouxe uma vez, eu estava no trânsito, o cara foi lá e me fechou. Antes eu xingava, virava o senhor Willers. Depois eu disse, opa, obrigado. Eu sinto muito, eu realmente devo ter fechado alguém ali atrás e eu nem me dei conta. Essa pessoa está me mostrando que às vezes eu preciso ter mais atenção nesse trânsito para que eu possa fazer diferente. Respeitando ao próximo e a mim mesmo. Okay? Mas voltemos. Aquela dor horrível do dedo que você e o Papa odiamos tanto tem um motivo importante para existir. A dor física é um produto do sistema nervoso e um mecanismo de resposta que nos permite desenvolver a noção espacial de nossas proporções físicas. Aonde podemos ou não podemos ir. O que podemos ou não tocar. Quando excedemos os limites, o nosso sistema nervoso nos pune. Não é que pune, gente. O sistema nervoso ele simplesmente traz um alerta. Diz, opa, isso daqui, esse é o resultado. Esse é o resultado. Botou os dedos na tomada, esse é o resultado. Te liga, bico de luz. Não é uma punição, é causa e efeito. Para que a gente preste atenção e nunca mais repita o erro. Lembrando, todo erro é uma oportunidade de aprendizado. Todo erro é simplesmente algo. E aí se tu diz, eu errei, começa a trocar. Em vez de dizer que eu errei, diz, eu descobri como não chegar aonde eu quero chegar. Pronto, simples assim, se torna leve as questões. Te dá um viés, um propósito, uma intenção de sair buscando e continuando a tua pesquisa, o teu desenvolvimento. Essa dor, por mais que odiemos, é útil. Sim, é útil. É ela que nos ensina que devemos prestar atenção quando somos pequenos ou quando estamos distraídos. Bingo, exatamente como eu havia dito. Ela nos ajuda a descobrir o que faz bem e o que faz mal. Ajuda a entender e a aceitar nossas limitações. Ensina, viu? A dor ensina a não brincar perto de um fogão aceso, nem enfiar objetos de metal nas tomadas. Sendo assim, nem sempre é benéfico evitar a dor e buscar apenas o prazer, já que às vezes, segundo a dor, tem importância vital para nosso bem-estar. E aqui tem outro ponto muito importante, né? Lembra o filme aquele Lucy? Se tu não viu ainda, busca ele para poder assistir. No filme Lucy, ela traz que a partir de 40%, 50% de consciência, a gente não sente mais dor. Porque a dor é algo que está vinculado ao meu ego imaturo, ao meu ser, quando ele precisa compreender através da dor. Mas a partir do momento que eu desperto mais consciência, eu passo a ter mais compreensão, mais compreensão, eu passo a perceber mais ou menos, a ideia que eu tenho é isso.
de que Cristo, por exemplo, quando tomou toda aquela surra e tudo mais, ele estava com um nível de consciência tão grande que ele dizia, continua batendo. Isso aqui é só um corpo, é só um avatar. Isso não está me causando nada, está causando algo, aquele corpo, mas isso não define o que eu sou ou o que eu mereço ou não mereço. Simplesmente é um teste para que eu possa continuar percebendo que esse corpo está passando por esses sacrifícios, mas ele não define quem eu sou. Entende isso? Quando a gente entra num ponto de consciência maior, a dor praticamente vai ser... Tu não vai mais sentir. Por quê? Porque tu vai ter tanta consciência, como já teve aquele país, eu não me lembro mais se era a Suíça, Áustria, ou seja lá o que for lá na Europa, onde eles deixaram de ter cadeia. Por que eles deixaram de ter cadeia? Porque o nível de consciência da população era tão grande que eles não precisavam mais ficar cometendo delitos. Eles sabiam a causa e efeito, eles sabiam o resultado, e eles mesmos buscavam ser corretos, porque era mais sensato, era mais coerente, era mais lógico para eles. O Petor traz isso, nós precisamos de leis, disciplina, cerceamento, enquanto nós não temos o nível de consciência e maturidade o bastante para que eu saiba ser responsável pelas minhas atitudes e seus efeitos. Existem alguns lugares que estamos muito longe, mas já sabemos pelo menos para onde podemos ir. Por isso que eu trago, se você quer a mudança, seja a mudança. Viva com intenção, ressignifica a tua ação. E não existe apenas a dor física. Como qualquer um que já tenha sido obrigado a assistir o episódio 1 de Star Wars, pode confirmar, nós humanos também somos capazes de sofrer extrema dor psicológica. Por isso que eu trabalho com isso. Esse é o propósito da intensificação. A gente parar de ficar sofrendo com coisas esdrúxulas e eu passar, então, a ter poder sobre tudo isso. Na verdade, pesquisas descobriram ao cérebro não registra muita diferença entre a dor psicológica e física. Então, quando digo que senti meu coração ser atravessado lenta e repentinamente por uma agulha, quando a primeira namorada me traiu e me largou, é porque doeu tanto que daria mesmo para sentir como se tivesse realmente cravado uma adaga lenta e repentinamente no meu coração. Esse é o ponto que também vários estudos, por isso que uma das técnicas, além do RME, tem a UAMO, autossugestão mental original, que nos faz começar a trabalhar, ficar na frequência, vibração daquilo que eu almejo. Porque estudos científicos mostram uma pessoa que faz um treino de 1 hora por dia de piano e a outra que simplesmente faz mentalmente como se estivessem tocando, a diferença é de menos de 10% na prova de uma pessoa que vai realizar depois aquilo lá, de quem fez o treino físico, de quem fez o treino apenas psicológico. Então, o que importa é a tua intenção. Muitas vezes a gente precisa ressignificar a ação, por quê? Porque eu coloco uma intenção de que eu sou capaz, mas eu tenho várias crenças achando que eu não sou capaz, então o resultado é de que eu não sou capaz. Por quê? Porque enquanto eu continuo acreditando, a minha ação não é uma ação de quem é capaz, mas sim uma ação de quem é incapaz. E aí, óbvio, eu vou ter mais do mesmo. Assim como a dor física, a dor psicológica indica que há um desequilíbrio, que algum limite foi excedido. E também como a dor física, a psicológica nem sempre é indesejável ou de todo ruim. Em certos casos, passar por dores emocionais ou psicológicas pode ser saudável, mesmo necessário. Assim como bater com o dedão nos treina para esbarrar menos em mesa, a dor emocional provocada por rejeição ou fracasso nos ensina a evitar os mesmos erros futuros. E é como eu trago na intencionalização. A dor ali é o caminho. Como o Mark Brackett trouxe no Permissão para Sentir, a gente precisa se dar permissão para sentir essas atitudes, comportamentos, emoções. Quando eu me dou permissão, quando eu pratico aquilo tantas vezes, eu libero a minha parte mental, que simplesmente fantasiava algo sobre aquilo, eu tomo consciência, aquela consciência é a mesma consciência de um aspecto físico, só que de um aspecto emocional, de uma atitude, de um comportamento. Simples, né? Mas fantástico. O que nos leva a deduzir um dos grandes perigos de uma sociedade que se esquiva cada vez mais dos inevitáveis desconfortos da vida. Sim, sem dúvida, por isso que surgiu a intencionalização, para que tu aprenda, pelo amor de Deus, de uma vez por todas, adquire lá o primeiro itemzinho lá, autoconhecimento, autocompreensão, para que tu saiba quem tu és, de onde tu veio, para onde que tu vai, para que tu não precise ficar sofrendo. Mas, não vou fazer isso ainda agora, Ricardo. Tá, então, se tu quer continuar sofrendo, pode, não tem problema também. O sofrimento é teu, a escolha é tua. A sociedade nos esquiva cada vez mais dos inevitáveis desconfortos da vida. Perdemos o benefício da passagem por
por doses saudáveis de dor. E essa perda nos desconecta da realidade. Sim, exatamente. Aí eu começo a criar medo, medo do medo, medo do medo, medo do medo. Eu vou fantasiando cada vez mais. E quanto mais eu fantasio essas situações, menos eu me coloco em realidade com a vida. Mais eu acho que os outros estão contra mim. A sociedade, as pessoas, meu namorado, meu marido, minha filha, minha esposa. Tá todo mundo contra mim. Não, gente. Tu não é o centro do umbigo, muito menos do universo. Para de ficar te achando a última bolacha do pacote. Agora, quando tu tá passando por alguma situação, é porque aquele é o propósito para te evoluir. Toma consciência, só sentir isso. Toma consciência, sente. Uau, era só isso? Era só isso. É tão simples, tão fácil. Você pode ficar com água na boca ao imaginar uma vida livre de problemas. É verdade. A autocompreensão ensina isso. Repleta de felicidade com paixões eternas. Mas aqui no mundo real, os problemas nunca cessam. Mentira. Isso daqui é exatamente a vida de um intensificador. Ele passa a compreender que a vida são grandes obstáculos, são grandes situações, mas são sempre transponíveis. São sempre oportunidades de crescimento, desenvolvimento, de evolução. Ficou com água na boca? Tem link na bio lá para que tu possa adquirir já o módulo 1 autocompreensão e começar a te transformar. Ressignifique sua ação, viva com a intenção, bora! Sério, eles não acabam. O panda da desilusão acabou de passar aqui. Ele me contou tudo enquanto tomávamos margaritas. Os problemas nunca somam, eles só diminuem. Teu foco, se tu quer continuar achando que vai ter problema, tu vai ter sempre problema. Agora, se tu acredita que eles são obstáculos transponíveis, é que nem uma corrida de barreiras. Se tu vai fazer uma corrida de obstáculos, não adianta tu imaginar que tu pulou o primeiro, meu Deus, tem mais 10, 12, ai, que horrível. Tu escolheu uma corrida de obstáculos, criatura. Vai correr e pular todos eles e perceber que são todos transponíveis, não intransponíveis. Warren Buffett tem problemas financeiros. O mendigo bêbado que fica à espreita na frente do supermercado também tem. Buffett simplesmente tem problemas financeiros menores do que os mendigos. Tudo na vida é assim. Por que Buffett tem problemas menores? Porque ele enxerga que aqueles problemas são apenas uma forma de ele aprender como ele pode ganhar mais. Ele descobrir onde ele não deve investir e onde ele deve investir. Simples assim. Ele não fica olhando, ai meu Deus, eu perdi 1 milhão aqui nesse investimento, ai que horror, agora eu perdi, eu só estou perdendo dinheiro, Não, ele teve quedas enormes nos investimentos dele. Cada vez que ele tinha as quedas, ele encontrava uma outra forma, ele ganhava mais do que o dobro do que aquilo que ele tinha perdido. Por quê? Porque o foco dele está sempre em acreditar que eu posso mais. E que aquilo que está passando é uma oportunidade de aprendizado, não uma limitação ou que me coloque para baixo. A vida basicamente uma série interminável de problemas. Eu tinha um programa, um grupo que chamava Qual a Função do Problema? Problema não é problema. Todo problema tem uma solução. Se ele não tem solução, é porque solucionado está. Então a gente precisa perceber que os problemas não são problemas, são oportunidades de crescimento, de desenvolvimento. Afirmou o panda. Ele tomou mais um gole do drink e ajeitou o guarda-chuvinho cor-de-rosa que adornava o corpo. A solução de um problema é apenas o início do próximo. Depende do foco. Se tu continua enxergando o problema como problema, tu vai ser sempre um problema. Agora, se tu enxerga ele como uma oportunidade de crescimento, uma tarefa, apenas algo a ser desenvolvido, lapidado, forjado, então vai ter outro depois. É óbvio, né? Assim foi o colégio. A gente terminou o colégio, veio a faculdade, terminou a faculdade, veio a pós-graduação, terminou a pós-graduação, veio mestrado, doutorado, pós-doutorado, terminou tudo isso daí, começa de novo. E assim é o ciclo. Depois de um tempo, eu me perguntei de onde aquele panda falante tinha saído. Aliás, quem foi que preparou essas margueritas? Não se espera uma vida inteira sem problemas. Não, são tarefas, né? Desafios. Comentou o panda. Continuou o panda. Isso não existe. Em vez disso, torça para uma vida cheia de problemas pequenos. É disso. Ele pousou o copo, ajeitou o guarda-chuvinha nele e saiu caminhando. E dizendo isso, ele pousou o copo, ajeitou o guarda-chuvinha e saiu caminhando alegremente rumo ao horizonte. E assim a gente encerra mais um capítulo de hoje. No próximo capítulo vamos falar que a felicidade é resolver problemas. Sim, é possível resolver problemas. Seguimos então fazendo essa leitura comentada fantástica. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela atenção, pela presença de vocês. Isso torna essa live cada vez melhor. Adoro os comentários. Comentem, tragam suas perspectivas, tragam suas percepções, e assim vamos crescendo mais. E se você ainda não faz parte do grupo, entra no grupo Café com Propósito, onde lá estará o link para que vocês possam estar sempre acompanhando todos esses episódios, crescendo, evoluindo, se aperfeiçoando cada vez mais, ok? Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela atenção. Um ótimo final de semana a todos. Lembrando, temos amanhã às 11h11,
Sexta-feira, 11 da manhã, hora do mate. Hora do mate para que a gente possa dar aquela mateada gostosa. Sexta-feira a gente fala de relacionamentos. Tragam suas questões de relacionamento. Vou falar mais uma vez sobre traição, qual é o objetivo, o desafio da traição, para que a gente possa entender qual é o problema e a serviço de que está esse problema para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente seguir em frente. Obrigado, então. Beijos, abraços. Fui. Tchau, tchau.